No nosso vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre as suculentas. Essas plantinhas com esse aspecto todo especial. Gordinhas, com vários formatos de folhas. Algumas têm formato de rosas, outras mais compridinhas e com várias colorações também. Do verde ao verde azulado, ao roxo. Essa aqui, por exemplo, no sol pleno, ela fica bem avermelhada. As suculentas normalmente são plantas de sol, embora elas se resistam muito bem na meia sombra também. E também aguentar um bom tempo na sombra total. Mas na sombra total, ela dá aquele aspecto de estiolamento. Ela fica comprida, né? E toda dengozinha, toda mole. É por causa da falta de sol. As suculentas são plantas, né? É de região ensolarada, região seca. Então, ela precisa do sol para manter bonita e formosa. As suculentas, elas estão em moda faz muito tempo, nunca sai. Desde jardins, pequenos jardins que é feito em vasos, arranjos, utilizada muito para decoração, há jardins maiores, jardins grandes, só com suculentas e cactos. Porque, na verdade, os cactos também são suculentas, só que com modificações que transformam os espinhos. São adaptações que foi criado ao longo do tempo, porque os cactos também faz parte das suculentas. Os cactos nós temos vários formatos, desde ele arredondado, com formato de roseta em agulhas, a grandes, cactos maiores, que são o caso do mandacaru, muito comum no Nordeste brasileiro. O tipo de solo ideal para a suculenta sempre são solos leves, arenosos, que possuem uma boa capacidade de infiltração, que não acumule água. A suculenta, elas podem ser regadas diariamente, porque a gente às vezes ouve por aí alguém dizer, olha, a suculenta não gosta de água. Todas as plantas gostam de água. Nós temos que lembrar sempre que qualquer tipo de planta, elas possuem mais de 90 a 95% de água. E se faltar água, ela vai acabar secando, porque a maior parte como eu diria para você, o conteúdo inteiro das plantas são água. Matéria seca, fibrosa, é em torno de 5, 6, às vezes até 2%. Então, precisa ser regada. Ela só não tolera encharcamento. O que é isso? É deixar aquela água que fica acumulado. Por exemplo, adubação. A suculenta, ela pode e deve ser adubada com matéria orgânica, mas nunca com humus de minhoca. Porque o humus de minhoca, ele tem uma boa capacidade de reter água. E com esta retenção de água, acaba ficando encharcado. E aí, as suculentas não conseguem fazer o processo de oxigenação na raiz. Aí acaba apodrecendo, gera muito problema com fungo e acaba morrendo. As suculentas são bem resistentes a pragas. São muito pouco tipo de praga que ataca, a não ser que ela esteja no local que não seja o apropriado para ela. Por exemplo, na sombra. Suculentas na sombra, normalmente acontece muito problema com o pulgão, porque ela fica sensível e vem a praga e ataca. A questão das doenças também, as suculentas são bem resistentes. Não há grandes problemas de doenças em jardins de suculentas. A manutenção
tem que ser mensal, aquela limpeza, aquela poda, aquele cuidado especial que qualquer tipo de planta precisa e exige. Não é diferente no caso das suculentas. Elas são plantas bem sensíveis e, porém, resistente. Engraçado isso, né? Sensível e resistente ao mesmo tempo. Elas são sensíveis no caso de manuseio, porque devido às suas folhinhas ser muito frágil, um exemplo aqui, ó, ela se desmonta facilmente, ó. Então, no caso de transporte, manuseio, tem que ter todo cuidado ao fazer esse tipo de trabalho. Porém, ela é muito resistente à questão do sol e às vezes à falta da água também. Embora não seja o ideal deixar uma planta, seja ela qualquer que for, que seja, muito tempo sem rega, porque ela dá aquele estresse hídrico e acaba ficando feia. Mas elas são bem resistentes. E quanto mais sol, mais bonita essas gordinhas ficam. Você que gostaria de ter uma plantinha aí fácil de cuidar e que tem um local que bate um pouco de sol, é uma ótima dica, porque a suculenta ela não te dá muito trabalho. Como eu estou dizendo para vocês, ela é muito resistente a pragas e doenças. Os cuidados são aqueles básicos, né? Como com qualquer ser vivo. A sua forma de reprodução é através das folhinhas. Olha só que interessante. Olha, isso aqui é uma folhinha que caiu aqui mais ou menos uns 30 dias. Ela vem, faz o brotinho, enraiza e logo seguinte forma uma bela plantinha. E a maioria das suculentas, né, de todas as espécies, a sua reprodução é através da folha. E também de galho, mas é mais viável pela folha. Se torna uma plantinha mais bonita, mais bem formada. A questão da suculenta para jardins maiores, o cuidado que tem que se ter é na hora da manutenção. Se for cactos, por causa dos espinhos. E se for a suculenta, tem que ter aquele cuidado todo especial na hora de manusear. Por causa do desmontamento das suas folhas, ela se desprende muito facilmente. Olha, sou muito delicada nesse caso. E o transporte delas também tem que ser bem, colocar em caixa, todos aqueles cuidados especiais. A suculenta exige enorme variedades, tipo de folhas, formatos, coloração, pequenas, maiores, pode ser ter crescimento, um crescimento maior. Pode ela abrir a roda em diâmetro, que é o caso das rosas pedras, que são essas aqui que eu estou mostrando para vocês. E são muitas variedades mesmo. Esse aqui, na verdade, é um cacto sem espinho, que seria uma suculenta modificada. Olha essa aqui, como ela é bonita, essa é totalmente verde, olha. Olha essa outra formato de rosinha. Então, é uma boa dica, é uma boa opção para quem quer ter um jardim fácil de cuidar ou que não tem espaço e quer ter um jardim em vasos ou em pequenos vasos. Jardineiras, como eu diria, sacadas de prédio fica muito bonito. Então, são infinidades que você pode trabalhar com a suculenta. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até o próximo.